Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Kalel, esse é o Papo Direto e Reto, uma forma de compartilhar sem enrolação, corte ou edição, coisas de coração para coração. Bora para a palavra então. Hoje a gente vai falar a respeito de Números 14, 6 ao 11. Vamos para a palavra. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que faziam parte dos que haviam sondado a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a comunidade dos israelitas: a terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária. Se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nessa terra e dará para nós, terra que dá leite e mel. Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, pois será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa, e o Senhor está conosco, não temais. Mas toda a comunidade disse para apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação a todos os israelitas. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me desprezará e não criará em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele? O tema de hoje é: até quando vamos desprezar o Senhor? Mas Kalel, como assim? Até quando nós vamos desprezar o Senhor? Sim, exatamente isso. Quando nós desprezamos as promessas de Deus para nossa vida, é a mesma coisa que desprezar Ele. Quando nós somos incrédulos a respeito das coisas que Deus fala e promete para nós, nós desprezamos o próprio Senhor. Ou seja, Kalel, quer dizer que quando eu me posiciono em se Deus quiser ou se assim fará a respeito disso ou daquilo que Ele falou para minha vida de uma forma inconsequente, eu estou desprezando a Deus. Camarada, você está desprezando a Deus. Em alto, claro e bom tom. Deus prometeu um X, Y, Z coisas para minha vida e eu tenho certeza disso. Por exemplo, Deus prometeu para mim uma casa, uma família, uma esposa. Deus prometeu para mim, Kalel, também, cara, de eu ser um cara abençoado no meu trabalho. Deus prometeu para mim um ministério abençoado. Mas quando chega no meio das guerras e das coisas que você precisa passar para Deus poder, de fato, cumprir as coisas, você fica assim, se Deus quiser, não, isso aqui tá difícil, eu acho que Deus vai fazer um milagre. Cara, o milagre é tu, irmão. O milagre é Deus fazer o milagre através de você. As promessas de Deus exigem de nós umas posturas de fé. E aí todo aquele que retrocede nessa postura, ele não agrada a Deus. Cara, como é que eu sei disso? Hebreus 10, 38 fala: mas o justo viverá da fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Em outras versões, Deus não se agrada. Todas as vezes que a gente tem lutas na nossa vida para cumprir essas promessas, não é que as promessas são cumpridas através de nós. Não. As promessas são cumpridas apesar de nós. Irmão, o que isso quer dizer? Quer dizer que apesar de tu ser falho, de tu ser uma pessoa que de fato tem todas as dificuldades que você tem, apesar de todas as coisas que acontecem na tua vida, Deus ainda consegue fazer, irmão. Porque a palavra fala que a mão do Senhor não está recolhida para que Ele não possa fazer. Mas todas as vezes que a gente se coloca numa posição de que está difícil demais para Deus, Deus olha para a gente com desprezo falando assim, poxa, eu queria tanto fazer isso na tua vida. É da minha vontade te dar essas coisas. Cara, se Deus já deu o próprio filho dele, o que mais ele não poderia te dar, irmão? Mas quando a gente se coloca nessa posição de que isso é difícil demais para Deus, velho, isso não agrada o coração de Deus, sabe? Isso verdadeiramente está sendo uma prova de fé na tua vida. E estou aqui para te falar, meu irmão. Todas as vezes que tu vacila nessa prova de fé, você está, na verdade, blasfemando contra o nome de Deus, velho. Sim, você está blasfemando contra o nome de Deus. Eu não estou falando que você está sendo uma pessoa simplesmente que está sendo leviana. Não. Você está, de fato, impedindo que as coisas que Deus deseja fazer na tua vida, elas se cumpram. E quando você faz isso, você também está incentivando outros a viver dessa mesma forma. Cara, a gente tem que ser a geração que vive igual Josué. A geração que vive igual Caleb, irmão. Mesmo diante de uma nação querendo apedrejar a gente vai lá e se posicionar e falar assim, cara, as promessas de Deus para minha vida, elas vão se cumprirem, mesmo que me custe a vida. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou mandando uma mensagem para todo aquele povo dizendo assim, eu não quero saber se é impossível para mim. Não existe nada impossível para Deus. E mesmo que eu tenha que morrer, isso eu vou me posicionar. E cara, isso eu queria poder te falar isso hoje. Será que a gente tem vacilado em fé mediante os desafios que parecem ser maiores do que as nossas próprias capacidades? Porque as promessas para a nossa vida são muito maiores do que nós mesmos podemos cumprir. Por isso fica o alerta para a gente hoje.
Todas as coisas que Deus promete pra gente é impossível pra gente cumprir. Mas a gente precisa, de fato, se posicionar em fé para que Deus possa cumprir isso na nossa vida. Senhor Deus, obrigado por mais um dia. Eu oro para que nós, Senhor, paremos, Senhor, de achar que as nossas capacidades bastam, Senhor, para cumprir as promessas, e quando as coisas que não são capazes para nós chegam, a gente vacila em fé. Eu oro em nome de Jesus para que nós possamos nos posicionar num lugar que verdadeiramente, Senhor, custe o que custar, nós dedicaremos a nossa vida para que o Senhor possa cumprir em nós as suas promessas. Pai, o Senhor entregou o seu Filho, Senhor, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso eu oro em nome de Jesus, para que todos aqueles que estão vacilantes no caminho da verdade e da vida, eles possam ser fortalecidos, Senhor, para que a verdadeira credulidade, a verdadeira fé, que transpassa até mesmo montanha, Senhor, e todas as dificuldades, seja depositada no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém.